Olá, meus amigos, agora o tema custas processuais. Vamos para um bloco agora, só para lembrar e destacar os principais pontos em relação a esse tema que muitas vezes é cobrado nas provas de processo do trabalho. Primeiro ponto aqui seria o momento para o pagamento das custas processuais. Nós vimos lá em princípio da proteção que não há o pagamento de custas prévias, que elas são pagas ao final. Essa regra está aqui, no artigo 789, parágrafo 1º da CLT. Só que o que acontece? Esse 789, ele fala nas custas pagas ao final. Ao final significa com o trânsito em julgado. Só que pode ocorrer a seguinte situação. Pode ser que eu seja condenado por sentença ao pagamento de R$10.000 e queira interpor um recurso. Um dos pressupostos de admissibilidade do recurso recebe o nome de preparo. E o preparo sempre nos lembra a questão financeira. No preparo, eu tenho o pagamento dessas custas. Então, pode ser que eu não pague as custas ao final, após o trânsito julgado, e sim no prazo recursal. Então, por isso que eu coloquei num primeiro momento para a gente aqui, pagamento das custas no prazo recursal, caso a parte sucumbente queira recorrer. Fora essa hipótese, caso não haja recurso, teremos o trânsito julgado e aí nos termos do parágrafo 1º do 789, o pagamento ao final. O que ocorre também é o seguinte, com o trânsito julgado nós iniciamos o processo de execução e nós temos custas desse processo de execução. Essas custas relacionadas ao processo de execução são pagas ao final do processo. Então nós teríamos esses três momentos aqui. Caso haja recurso, no prazo recursal, como um requisito, como um pressuposto para a admissibilidade do recurso, pressuposto esse que recebe o nome de preparo, que será posteriormente estudado. Caso não haja interposição de recurso, com o trânsito julgado, haverá o pagamento nos termos do 789, parágrafo 1º. Caso haja custas no processo de execução, essas serão pagas ao final do processo. Pois bem, o que cai muito em concurso é a questão das custas no processo de conhecimento. Como são calculadas as custas nessa espécie de processo? O artigo 789 da CLT diz que as custas serão pagas em 2% sobre. E aí nós podemos ter 2% sobre o valor do acordo, o valor da condenação, valor da causa, valor que o juiz definir ou valor arbitrado para a decisão. E aí vamos a cada uma delas aqui. O que acontece? Foi feito um acordo para pagamento de R$10.000. Nós teremos as custas calculadas 2% sobre esses 10.000. O que ocorre? O artigo 789 da CLT diz que, havendo acordo, cada parte pagará metade. Então nós teremos ali 2% sobre o valor do acordo, sendo que cada parte pagará metade. Ocorre que pode haver estipulação em sentido contrário. Pode ser, por exemplo, que o empregador assuma as custas integralmente. Pode ser que o empregado reclamante assuma as custas. Se houver um ajuste em sentido contrário, ele deve ser respeitado. Caso não haja, vamos para a regra geral de que cada parte paga metade dessas custas. Além disso, é muito comum nós termos condenação. Então, se houver condenação, teremos 2% sobre o valor da condenação. Fui condenado ao pagamento de R$10.000, custas de 2% sobre o valor da condenação, sendo aqui paga exclusivamente pelo vencido, nos termos do artigo 789. Pode ser que esses 2% sejam calculados também sobre o valor da causa. E aí nós teríamos duas situações. 2% sobre o valor da causa na hipótese de arquivamento do processo ou de improcedência
dos pedidos. Improcedência dos pedidos. Olha o que acontece. Eu ajuizei uma reclamação trabalhista, foi designada data para audiência e eu faltei essa audiência. Vocês lembram que a ausência à audiência importa no arquivamento da reclamação. Como o processo foi arquivado, extinto por culpa minha, eu arco com as custas processuais. Como houve o arquivamento, as custas serão calculadas com base no valor da causa. Segunda hipótese, formulei pedidos A, B, C e D. Todos foram negados. Tive improcedência de todos os meus pedidos. 2% sobre o valor da causa, eu que fui sucumbente, pagarei integralmente essas custas. Pode ser também, aí continuando, que essas custas sejam calculadas sobre o valor que o juiz definir. Pode ser que eu tenha causa de valor indeterminado. Se a causa for de valor indeterminado, o juiz vai fixar um valor e as custas incidirão sobre aquele valor. E no dissídio coletivo pode ser que as custas serão calculadas aqui sobre 2% sobre o valor arbitrado na decisão. Decisão essa que recebe o nome de sentença normativa. Então vejam que no dissídio coletivo nós teremos pelo tribunal a fixação de um valor, a sentença normativa, e aí teremos os 2% calculados sobre essa quantia. Então essas aqui são as primeiras regras sobre custas processuais. Seguindo na nossa análise aqui, temos que lembrar o seguinte: é muito comum na Justiça do Trabalho nós termos ações plurimas, ou seja, ações com litisconsórcio. Então pode ser, litisconsórcio, pode ser que eu tenha o ajuizamento das ações de uma ação por A, B, C e D em face de E. Havendo litisconsórcio, eu tenho uma ação plurima. As custas serão calculadas sobre o valor total. Isso daqui nós temos a súmula 5.3 do TST. Nós não faremos o cálculo individualizado pelo que foi pedido por A, B, C e D. Não, teremos o valor total dos pedidos. Além disso, de quem é a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais? Nós vimos ali o seguinte, que o artigo 789, parágrafo 1º da CLT, diz que o vencido, ele vai arcar com esse pagamento. O que acontece? Qual é o conceito aqui de parte vencida? Coloquei aquela que deu causa ao processo. Só que nós temos que analisar uma situação aqui, uma situação um pouco específica. Vejam que eu ajuizei uma ação em face de uma determinada empresa, formulando pedidos A, B, C e D. Digamos que o A tenha sido julgado improcedente, assim como o B, assim como o C e D. Apenas E foi julgado procedente. O que acontece? Nessa hipótese, a empresa foi condenada a pagar R$1.000. Dos 100 mil que eu pedi, nos pedidos A, B, C, D e E, ela apenas foi condenada ao pagamento de R$1.000 em virtude da procedência apenas do pedido E. O que acontece? Analisando essa situação, nós chegamos à conclusão que o Bruno mais perdeu do que ganhou. Para quem queria R$100.000, receber 1.000 é uma verdadeira derrota. Dos 5 pedidos formulados, Bruno perdeu 4, venceu apenas 1. Então eu poderia falar que Bruno mais perdeu do que ganhou. Só que o que acontece? Para o conceito de parte vencida, relacionado a custas processuais, quem foi perdedor foi a empresa. A empresa vai arcar integralmente com o pagamento das custas processuais. Claro que nessa hipótese aqui,
elas serão calculadas, como nós vimos, 2% de R$1.000, que foi o valor da condenação. Mas mesmo o Bruno tendo perdido mais do que venceu, como ele conseguiu a condenação de ao pagamento de determinada quantia da empresa, pelo pedido e a empresa será considerado sucumbente, parte vencida, e assumirá integralmente o pagamento das custas. Isso daqui, pessoal, quando nós temos relação de trabalho, mas pode ser que eu tenha relação de emprego, perdão, mas pode ser que eu tenha relação de trabalho. E aqui em relação a essa demanda, há uma diferença importante. O que acontece? Nós vimos lá atrás que com a Emenda Constitucional 45 de 2004, a Justiça do Trabalho passou a ter competência também para a relação de trabalho, não apenas para a relação de emprego. E com isso, o TST precisou adaptar alguns procedimentos a essa nova realidade. Para isso, editou a Instrução Normativa 27 de 2005. Essa Instrução Normativa 27 de 2005 mandou aplicar à relação de trabalho o mesmo que se tem no CPC, que é o que? O sistema da sucumbência recíproca para o pagamento de custas. Em relação a esse sistema adotado pelo CPC, que agora será aplicado à relação de trabalho, nós vamos analisar no caso concreto quem mais venceu e quem mais perdeu. Se nós estivéssemos nesse nosso exemplo aqui de pedidos A, B, C, D e E, tratando de uma relação de trabalho, nós falaríamos que o vencido foi o Bruno. Por quê? Para quem queria 100 mil e recebeu 1.000, o grande perdedor foi Bruno. Então, Bruno pagaria aqui as custas integralmente, se fosse uma relação de trabalho. Como no nosso exemplo foi uma relação de emprego, a condenação ao pagamento das custas será pela empresa. Então nós temos que fazer essa nítida distinção aqui. Pensou em relação de emprego, quem sofreu condenação, por menor que seja, arca integralmente com as custas. Se for relação de trabalho, nós vamos analisar quem mais venceu, quem mais perdeu, para saber se as custas serão pagas integralmente por uma delas ou se eu terei pagamento meio a meio, pagamento proporcional. Vamos tomar cuidado com essa Instrução Normativa 27 de 2005. Continuando aqui na análise das custas, nós temos que falar sobre os honorários periciais, porque eles entram como um ótimo conceito de custas. Quem responde por esse pagamento? Quem é responsável pelo pagamento dos honorários periciais? Nós falamos lá atrás, mas vale sempre a pena destacar, porque esse é um dos pontos mais importantes para concurso, que os honorários periciais prévios, eles são ilegais. Eu não posso ter aqui a determinação pelo juiz do trabalho para pagamento desses honorários periciais prévios. OJ 98 da SDI 2, que diz que você pode impetrar mandado de segurança. Só que uma vez mais vem aqui a nossa Instrução Normativa 27 de 2005. Se estivermos tratando de relação de trabalho, se for uma demanda, uma ação trabalhista relacionada a esse vínculo aqui de trabalho, a ideia será: o juiz tem a faculdade de determinar o pagamento, o depósito dos honorários periciais prévios. Então, se a lide estiver relacionada a trabalho, a vínculo de trabalho, a Instrução Normativa 27 de 2005 diz que o juiz tem a faculdade de determinar o pagamento desses honorários periciais prévios. Nesse ponto aqui, nós não teríamos ilegalidade, ok? Só que aí, continuando, pode ser
que a parte condenada ao pagamento dos honorários periciais não tenha condições de arcar com os custos do processo. Pode ser que o reclamante, tendo sido vencido em todos os seus pedidos, tenha sido condenado ao pagamento desses honorários periciais. Só que pode ser que ele esteja, por exemplo, pela justiça gratuita. Então, de quem será a responsabilidade pelo pagamento da quantia devida ao perito? A União. A União, nos termos dessa OJ 387 da SDI 1 do TST, diz que, na hipótese da parte vencida estar assistida pela justiça gratuita ou pela assistência judiciária gratuita, a União será responsável pelo pagamento dos honorários periciais. A União, já que a Justiça do Trabalho é uma justiça federal. O último ponto sobre honorários periciais seria a análise do artigo 790-B da CLT. Esse dispositivo diz que o pagamento dos honorários periciais será realizado pelo sucumbente na pretensão objeto da perícia, ou seja, aquele que perder o pedido relacionado à perícia. Então, o sucumbente na pretensão objeto da perícia pagará o valor dos honorários periciais. Ou seja, aquele que perder o pedido relacionado à perícia arcará com esse pagamento. O que nós estamos querendo dizer aqui? Pense que Bruno formulou os pedidos A, B, C e D. Então, Bruno formulou os pedidos A, B, C e D. Esse último pedido aqui, pagamento do adicional de insalubridade. Esses outros pedidos aqui não precisavam de perícia. Insalubridade precisa de perícia. Digamos que Bruno venceu os 3 primeiros, A, B e C, mas perdeu o pedido D. O Poder Judiciário não reconheceu o direito do Bruno a receber o adicional de insalubridade. Ele foi sucumbente no pedido relacionado à perícia. Apesar dele ter vencido os pedidos A, B e C, ele perdeu aquele único relacionado à perícia. Ele foi sucumbente na pretensão objeto da perícia. Isso quer dizer que Bruno arcará com o pagamento dos honorários periciais. Então, se nós olhássemos aqui para a situação, nós até poderíamos pensar, mas o Bruno venceu A, B e C, em virtude ali da procedência dos pedidos A, B e C, o Bruno vai receber 100 mil reais. Mas vejam que ele foi sucumbente na pretensão objeto da perícia. Mesmo recebendo 100 mil reais em virtude dos pedidos A, B e C, como ele perdeu o D e o D era o vinculado à perícia, ele paga esses honorários. Ok? E aí, seguindo aqui na nossa análise, nós vamos falar sobre 2 situações de isenção do pagamento de custas. Muitas vezes o empregado não tem condições de arcar com as custas processuais. Em virtude disso, ele pode requerer o benefício da justiça gratuita, que é um benefício previsto no 790, parágrafo 3º. E aqui nós temos alguns pontos importantes. O benefício da justiça gratuita, primeiro, pode ser deferido de ofício pelo magistrado, ou seja, independe de pedido. Mesmo que eu não formule um pedido, mesmo que eu não traga minha declaração de pobreza, o Poder Judiciário, vendo que eu não tenho condições de arcar com os custos do processo, pode deferir o benefício e me isentar do pagamento de custas. Pode ser a qualquer momento do processo. Pode ser, inclusive, em recurso, em grau recursal. Eu posso requerer esse benefício da justiça gratuita em grau recursal, sem problema. Além disso, essa justiça gratuita vai ser deferida àquele que recebe até 2 salários mínimos ou
se receber mais, declarar pobreza. Então, o requisito aqui para a concessão da justiça gratuita é receber até 2 salários mínimos ou, recebendo mais, declarar a pobreza, declarar a hipossuficiência financeira. Então, justiça gratuita, leiam o 790, parágrafo 3º, pode ser deferida de ofício a qualquer momento para aquele que recebe até 2 salários mínimos ou declara pobreza. Com isso, eu tenho isenção das custas processuais. Só que também há uma outra situação chamada assistência judiciária gratuita. Essa já está prevista numa lei específica, está lá na Lei 5584 de 70, numa legislação extravagante. E a assistência judiciária gratuita, ela está ligada à atuação do sindicato. O sindicato precisa representar o reclamante para que se tenha aqui assistência judiciária gratuita. Então vejam, assistência judiciária gratuita precisa do sindicato estar representando o empregado e precisa que ele receba até 2 salários mínimos ou declare pobreza. Ou declare a pobreza. Esses são os requisitos. E o que acontece? A assistência judiciária gratuita, ela vai ser prestada pelo sindicato ao empregado, independentemente de filiação. A Lei 5584 de 70 diz que, independentemente de filiação, o sindicato deve prestar essa assistência judiciária gratuita. Então, a ideia aqui foi a seguinte: eu fui ao sindicato da minha categoria, contei a minha história, o setor jurídico ajuizou uma reclamação trabalhista, ou seja, estou representado pelo sindicato da categoria. Além disso, recebo até 2 salários mínimos ou declarei pobreza. Presentes os requisitos da assistência judiciária gratuita, nós temos 2 consequências. A primeira consequência, vocês já sabem, que é a isenção das custas processuais. Eu não pagarei custas processuais caso seja vencido. Então, eu tive a isenção das custas processuais. Presentes os requisitos da assistência judiciária gratuita, eu tenho também a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos da súmula 219 do TST. Nós vamos estudar depois os honorários de sucumbência, vamos ler essa súmula 219, mas ela está vinculada ao preenchimento dos requisitos dessa assistência judiciária gratuita. Então, viu na prova, leu na prova a assistência judiciária gratuita, lembra do sindicato. Viu justiça gratuita, não precisa ser sindicato, pode estar sozinho, desacompanhado por advogado, pode estar ali acompanhado de advogado particular, não tem problema alguma. E aí é sempre bom nós tratarmos dessa diferença aqui. E aí, com base nisso, nós fechamos o nosso bloco sobre custas processuais. Lembramos aqui os principais pontos, aquilo que geralmente as bancas de concurso trazem sobre o tema. No próximo bloco, nós daremos continuidade ao nosso curso de processo do trabalho.